Nós vamos conversar um pouquinho sobre o Pacto de San José da Costa Rica. É um tratado importantíssimo, né? Talvez o mais famoso que nós temos em proteção de direitos humanos. E para quem vai fazer OAB, para quem vai tentar concursos na área federal, para quem vai fazer defensoria, concursos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, nós temos vários concursos atualmente que cobram a disciplina de direitos humanos. E comentamos na live passada que... Boa noite, Amapá. Comentamos na live passada que é cada vez mais importante conhecermos também os tratados de direito internacional, porque o Supremo e outros tribunais aqui no Brasil começam a justificar as suas decisões com base nesses tratados internacionais, não é? Então, ainda que você vá fazer uma prova que não caia a disciplina de direitos humanos, de direito internacional, porque o Supremo e outros tribunais aqui no Brasil começam a justificar as suas decisões com base nesses tratados internacionais, não é? Então, ainda que você vá fazer uma prova que não caia a disciplina de direitos humanos, você vai conseguir aí um diferencial em relação aos outros candidatos se você conseguir apresentar na sua fundamentação. Boa noite, Vanessa. Se você conseguir mencionar, além do Código Penal e da Constituição, por exemplo, né, ou do Código de Processo Penal, se pensarmos em uma garantia processual, você consegue buscar fundamentos na Constituição e também em um tratado internacional. Então, olha que chique, né? Você mencionar lá, boa noite, Taline, Recife, mencionar lá na sua resposta na prova discursiva ou numa prova oral que você sabe que aquele direito está presente, boa noite, Sueli, no Código de Processo Penal, na Constituição de 88 e também no Pacto de San José, ou no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, né? Então faz toda a diferença conhecer esses tratados. Em alguns concursos eles já vêm dentro de outras disciplinas. Então, por exemplo, agora no edital do Ministério Público Federal, nós temos lá na disciplina de processo penal um tópico expresso. Vai começar agora, Rodolfo, estamos no início. Tem um tópico lá expresso, garantias processuais no Pacto de San José da Costa Rica, né? Então é importante sabermos o básico desse tratado, conhecermos o que é igual, o que é diferente, especialmente o que é diferente da nossa Constituição, e termos aí uma perspectiva de tudo que mudou e pode mudar com base nesse tratado, certo? Então, quem tem aí o Vademecum, eu aconselho a procurar o Pacto de San José. Vamos lá? Procurem aí no Vademecum de vocês. No Vademecum vocês encontram no decreto, pelo número do decreto, que é o 678. Ou coloquem aí no computador, busquem pela internet, para vocês acompanharem, marcarem os artigos mais importantes. Eu aconselho fazerem essa marcação, que vocês já ficam aí com material de estudo, né? Eu vou chamar a atenção, nosso tempo é curto, então vou falar de artigos que eu considero mais importantes, que costumam ser mais cobrados, mas indico a vocês a leitura de todo o texto do tratado, tá bom? Então, como que surgiu? Vamos começar assim, né? Boa noite, Ana. Como que surgiu esse tratado aqui no âmbito das Américas? Em que contexto? Então, tudo começa, gente, no pós-Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, né, a preocupação de, depois de todos os horrores, especialmente do regime nazista, criar um sistema internacional para proteger direitos humanos. Então, um dos objetivos da ONU é esse, proteger direitos humanos. Tudo que nós temos lá no âmbito da ONU é conhecido como um sistema global de proteção de direitos humanos. Então, quando a gente fala Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto dos Direitos Civis e Políticos, Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, o único tratado que nós temos hoje com status de emenda, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, todos esses são lá do âmbito da ONU. Então, eu percebo que os alunos têm uma dificuldade em identificar de onde é qual tratado.
né? Quando eu falo de Pacto de San José, muito aluno relaciona com a ONU e não tem nada a ver. Por quê? O sistema da ONU é o sistema global, o sistema onusiano. Qualquer país do mundo que estiver disposto a comungar dos objetivos da ONU pode ingressar na ONU e ratificar esses tratados. Só que ao lado do sistema global, né, que é o sistema da ONU, surgiram sistemas regionais de proteção de direitos humanos. Como que isso funciona? Países que estão próximos, geograficamente próximos, se uniram para formar os sistemas regionais. Para a doutrina que eu indico, André de Carvalho Ramos. Atualmente eu penso que é o autor mais indicado para quem vai fazer concurso, a menos que seja um concurso que exija um autor específico. Então, por exemplo, para os meus alunos na turma de delegado aqui em Minas, eu não indico André de Carvalho Ramos. Por quê? Porque a banca aqui trabalha com Flávia Piovesan. Então, vocês têm que olhar isso, né? Se a banca tem alguma indicação, se não tiver, é um autor que eu particularmente gosto muito, sugiro que vocês deem uma olhada, é o André de Carvalho Ramos. Eu tenho uma apostila, que é a que eu fiz aqui, é um resumo da Flávia Piovesan para os meus alunos com algumas atualizações. Mesma observação que eu fiz para vocês na outra live. Quem quiser receber esse material, vai lá no meu Facebook ou no Instagram e comenta o post anunciando essa live que eu mando o material. Combinado? Eu não vejo nenhum problema com a sinopse se você realmente ler os tratados. Eu acho que faz muita falta ler os tratados, tá? Pode até pegar aí por uma sinopse desde que você faça o para casa direitinho. Tem que fazer a leitura dos tratados. E os alunos reclamam que é chato, né? Que dá trabalho. Isso, Matheus, o e-mail. Deixem lá o e-mail de vocês que eu envio o meu material, que é uma apostila, né? Que de repente ajuda aí na preparação de vocês. Espero que ajude, tá bom? O meu Insta é igual ao meu Periscope, que é @profviviancristina. @profviviancristina. Tá? E o Facebook, Professora Vivian Cristina. Então, vocês... É isso aí, ó. A Priscila colocou aí pra vocês, @profviviancristina. Isso. Então, gente, simultaneamente à criação da ONU, aqui nas Américas eles também criaram uma organização, né? Então a gente fala muito da ONU, mas nós também temos a nossa organização aqui nas Américas, que é a OEA, Organização dos Estados Americanos. E a OEA foi criada em 1948. Nós temos um documento que cria a organização, que é a Carta da OEA. E junto com a Carta da OEA surge uma declaração muito parecida com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a Declaração de Direitos e Deveres, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Acontece que declarações são recomendações, não são documentos que tenham força jurídica vinculante. Então, o que eles tiveram que fazer aqui nas Américas? Eles criaram um sistema regional de proteção, assim como existe um sistema europeu, vocês já devem ter ouvido falar, não é? Nós temos um sistema europeu de proteção de direitos humanos. Temos um sistema africano de proteção de direitos humanos. Da apostila eu pedi para vocês comentarem no meu Instagram ou no meu Face, deixarem o e-mail de vocês que eu envio a apostila de direitos humanos. Combinado? Então, quem chegou depois aí, @profviviancristina, vocês me encontram lá no Instagram e Professora Vivian Cristina lá no Face. Rafa, o decreto 678. 678. Ótimo. Então, gente, primeiro eles criaram a organização, criaram uma estrutura importante, um órgão importante, que é a Comissão Interamericana, em 1959. E em 1969, criaram esse tratado que nós vamos falar, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Se reuniram em uma conferência em San José, na cidade de San José, na Costa Rica. Por isso que esse tratado, né, ficou carinhosamente conhecido como Pacto de San José, na Costa Rica. O local onde ele ficou pronto foi aberto aí para assinaturas, em 1969.
Acontece que no texto do tratado, lá no finalzinho, vocês vão ver que ele exigia um mínimo de ratificações para ele entrar em vigor. Pelo menos 11 estados tinham que ratificar o tratado para que ele pudesse entrar em vigor. E isso só aconteceu em 1978. Olha só como demorou, gente, quase 10 anos para conseguirem 11 ratificações para ele entrar em vigor. Né? São 35 estados aqui nas Américas. Dos 35 que compõem a OEA, atualmente 23 ratificaram o Pacto de San José. Países importantes como Estados Unidos não ratificaram esse tratado. Por isso que a gente não vê aí a comissão e a corte acionando os norte-americanos, é porque eles não ratificaram o tratado, né? Então eles não podem ser julgados pela corte, nós vamos ver. Então esse tratado entra em vigor em 1978, mas 1978 não era um bom momento para nós, né? Porque o Brasil estava vivendo aqui o período da ditadura. Então nós tivemos que esperar a Constituição de 88 e no período aí pós-reabertura democrática, o Brasil, em 1992, ratifica esse tratado. Então, guardem esse ano. O Brasil ratificou o Pacto de San José em 1992. 1992 foi um grande ano para nós. Sabem por quê? Nós ratificamos os 3 tratados mais importantes de direitos humanos. O Pacto de San José, que é esse aqui das Américas, e os 2 pactos da ONU. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos e dos Sociais, Econômicos e Culturais. Então, quem já estudou aí direito constitucional, direitos humanos, conhece aquela famosa teoria, né, em que nós dividimos os direitos, por uma questão meramente didática, em gerações ou dimensões. O Pacto de San José tem uma grande característica, ele trata dos direitos de primeira dimensão. Essa informação é valiosa, nos ajuda muito em provas. Por quê? Se eles colocarem lá na questão que o Pacto de San José resguarda o direito à previdência social, você já sabe que é falso, porque esse é um direito de segunda dimensão, ele não pode estar no Pacto de San José. Então, os direitos que nós vamos ver aqui, eles são de primeira dimensão. Depois eles criaram outro tratado aqui nas Américas para resguardar os direitos de segunda dimensão, que é o Protocolo de São Salvador. Então, primeira informação importantíssima. Pacto de San José, vocês vão relacionar com primeira dimensão de direitos. E aí vem uma pegadinha. Então, o Pacto de San José nem sequer menciona os direitos de segunda dimensão? Falso, ele menciona. No artigo 26 do Pacto, ele menciona os direitos sociais, econômicos, culturais, dizendo que os países devem progressivamente proteger esses direitos de segunda dimensão, mas ele não detalha esses direitos, ele simplesmente faz menção. Então, o errado é dizer que o pacto desenvolve os direitos, isso é falso, eu posso apenas dizer que ele prevê, né, essa aplicação progressiva, essa proteção progressiva dos direitos de segunda dimensão, e ele realmente desenvolve os de primeira dimensão, que são os chamados direitos civis e políticos. Tá certo? Todo mundo me acompanhando aí? Tudo certo? Então, lá no texto, o pacto é dividido da seguinte forma. Na parte inicial, nós temos deveres dos estados e direitos que são assegurados aos indivíduos. Numa segunda parte, o funcionamento da Comissão e da Corte Interamericana, que são os 2 órgãos que protegem o tratado. E lá no finalzinho, a questão de adesão, ratificação, denúncia, né? São questões mais técnicas. Boa noite, Lorena, seja bem-vinda. Então, lá no início, nos 2 primeiros artigos do pacto, vem uma previsão de que um país que ratifica o Pacto de San José, ele está se comprometendo a resguardar todos os direitos previstos no seu texto, proteger esses direitos sem discriminação a qualquer pessoa que esteja em seu território. Então, olha só, mesmo se for um estrangeiro em território brasileiro, se o Brasil ratificou o Pacto de San José, ele se comprometeu a resguardar o direito à vida, o direito à liberdade, né, desses estrangeiros também em terras brasileiras. Sim, Matheus, vamos falar da audiência de custódia, exatamente. Então,
No artigo 1º, ele assume esse compromisso: resguardar sem qualquer tipo de discriminação direitos de todas as pessoas que estejam em seu território. No artigo 2º, vem um compromisso de... Virgínia, boa noite especial para você. No artigo 2º, vem um compromisso que é o seguinte: se o país que ratifica esse tratado não tem as condições necessárias para assegurar esses direitos, ele se compromete a adotar medidas legislativas, administrativas, judiciais, todas as medidas necessárias para fazer cumprir esses direitos. Tá atrasada não, Cláudia, chegou bem na hora, começamos agora. Então, olha só, nós vamos pensar o seguinte: o país não precisa ser perfeito para ratificar um tratado como esse, ele tem que ter boa vontade, ele está assumindo um compromisso de adotar todas as medidas necessárias para fazer cumprir os direitos. Então pensem aí, em 1992 o Brasil ainda não tinha condições de cumprir muitos direitos, mas ainda assim assumiu o compromisso de progressivamente adotar medidas necessárias. E o mais interessante, gente, essas medidas, às vezes os alunos têm dificuldade de enxergar isso. Essas medidas, essas mudanças necessárias podem envolver inclusive o texto da Constituição. Para o direito internacional, o nosso direito interno é mero fato. Não interessa se está na Constituição, se está em uma lei ordinária. Quando um país ratifica um tratado, o compromisso que ele assume é de cumprir. E aí, Dalton, na hipótese de não cumprimento, nós temos as possíveis sanções a serem aplicadas, a responsabilidade internacional do Estado. E o que nós observamos em relação ao nosso país, infelizmente observamos, é que o Brasil assume muitos compromissos, mas não tem a preocupação de realmente cumprir. A live em torno de 40 minutos, Alexandre. Então, o Brasil gosta disso, ele ratifica os tratados, fica bem no cenário internacional, mas cumprir é outra história, ele não leva isso tão a sério. Mas aqui nas Américas, nós temos países como o Chile, que já alteraram a sua Constituição por causa de uma decisão da Corte Interamericana para fazer cumprir a liberdade de expressão nos moldes determinados pela Corte. Então, olha que legal isso, O país reconhecer que a sua Constituição não está como deveria ser para oferecer aí uma melhor proteção aos direitos humanos. Aqui no Brasil nós temos sérios problemas em reconhecer isso, Mas pensem que é possível que o país tenha que mudar a sua Constituição para fazer cumprir o tratado. Isso não diminui nada a sua soberania, porque ele aceitou fazer parte do tratado, ele não foi obrigado a isso. Então, os 2 primeiros artigos reforçam esses deveres do Estado. Aí no artigo 3º vem o direito à personalidade jurídica, o direito que a pessoa tem de ser reconhecida como pessoa perante a lei, sem ter que cumprir nenhum requisito, Basta ser pessoa e ela já faz jus a toda a proteção aí aos seus direitos fundamentais. Então é um direito que nós não temos expresso na nossa Constituição, esse direito à personalidade jurídica, e ele consta do Pacto de São José. Então já vale, já chama atenção por isso, não é um direito que tenha um equivalente expresso na Constituição Federal. No artigo 4º, e esse artigo 4º é muito importante, ele resguarda o direito à vida e vem dizer que o direito à vida ele deve ser resguardado em regra desde a concepção. Isso não impede que nós tenhamos aqui no Brasil decisões como a DPF 54, a DI 3510, que permitem a interrupção da gravidez no caso de anencefalia ou permitem pesquisas com células tronco embrionárias. Entretanto, isso não deve ser a regra, Já que nós buscamos a proteção da vida, essas situações devem ser excepcionais e muito bem delimitadas no ordenamento. Então, não dá para falar que as decisões do Supremo violam o Pacto de São José. A interpretação da Corte não tem sido nesse sentido em outros casos. Então, não teríamos problemas aqui. E o mais interessante do artigo 4º são as menções que são feitas à pena de morte, ao mais cobrado em provas. Os alunos imaginam que para o país ratificar um tratado como esse, ele não pode ter pena de morte, e esse raciocínio é incorreto. Por quê? O que o pacto exige?
Se o país não tem pena de morte, ótimo. Se ele ratifica o pacto, ele fica proibido de restabelecer a pena de morte. Se ele já tem pena de morte, ele pode até continuar com a sua pena de morte. Só que o tratado traz alguns requisitos. Pena de morte só para crimes mais graves, considerados mais graves. O país não pode ampliar os casos de pena de morte, né? Ele se compromete a ficar só com o que ele já tem ou abolir. Ele não pode ampliar. Se ele já aboliu, ele não pode restabelecer. Pena de morte nunca pode ser aplicada por crime político e nem crime comum conexo a político. O pacto faz essa vedação. E também veda, gente, isso é muito importante, cai bastante. Não é possível aplicar pena de morte a pessoas que no momento da prática do crime eram menores de 18 anos, maiores de 70 e nem aplicar a pena de morte a mulheres em estado gestacional. Então, são 3 vedações, guardem isso. Se no momento da prática do crime a pessoa era menor de 18 ou maior de 70, não pode aplicar pena de morte. E também não pode ser aplicada a mulheres grávidas, né? São 3 vedações. Essa pena de morte, ela tem que advir de uma sentença emitida por uma autoridade competente em um processo. Isso, exatamente, são as 3 vedações. Em um processo no qual tenha sido assegurada ampla defesa, contraditório, né? Em uma lei que seja anterior à prática do delito, que já tinha a previsão da pena de morte, a reserva legal. E a pessoa tem que ter sempre o direito de pedir, né, de fazer o pedido aí da anistia, do indulto ou a comutação da pena. E essa pena não pode ser executada, obviamente, até que eu tenha essa resposta, não é? Então, o fato de termos no Brasil aquela situação excepcional de pena de morte em caso de guerra declarada não viola o Pacto de San José, porque é um crime mais grave, guerra, né? São crimes militares e esse é aceito. Olha que interessante. Mesmo depois do Pacto de San José, eles criaram um outro tratado aqui nas Américas, e a ONU também fez isso, que é um protocolo para abolir a pena de morte. O que a gente pensa? Tem que acabar, não é? Eles não vão aceitar a pena de morte em hipótese alguma. E o texto é até muito interessante, porque o texto diz assim: se um país ratificar esse tratado, ele não pode ter pena de morte em hipótese alguma. Aí vem o artigo 2º e diz: mas quando ele for ratificar o tratado, ele pode fazer uma reserva para continuar com a pena de morte em caso de guerra declarada. Ou seja, a gente conseguiu se encaixar exatamente na exceção que eles admitem, tanto aqui nas Américas quanto na ONU. Por isso, o Brasil consegue manter a pena de morte em caso de guerra declarada sem violar nenhum tratado de direitos humanos. Sem violar nenhum tratado. Se fosse lá no sistema europeu, isso seria impossível, porque lá no sistema regional europeu eles já aboliram completamente a pena de morte, ela não é aceita em nenhuma hipótese. Então essa é uma grande pegadinha de provas, tá? A nossa pena de morte, da forma como é prevista, não viola nenhum tratado ratificado pelo Brasil. A vida deve ser protegida em regra desde a concepção, mas as nossas decisões do Supremo não estão violando, né, por enquanto, o Pacto de San José. Então, esse é um artigo que nos chama a atenção. Grifem aí o artigo 4º e memorizem essas regrinhas aí sobre pena de morte, certo? Artigo 5º resguarda a proteção da integridade física, moral, né, psíquica. Então, resguarda a proteção da integridade, de uma forma geral, proíbe tratamento cruel, desumano, degradante. Também temos uma previsão parecida do nosso texto constitucional, mas não temos nada de muito diferente no artigo 5º que chame atenção para provas. As regras são muito parecidas com a nossa Constituição, né? O artigo 5º diz que a regra é a liberdade, então uma pessoa não pode sofrer prisão que seja arbitrária, tem que ser tratada com dignidade. Pessoas presas devem ficar, que estão sendo processadas, devem ficar separadas das que já foram condenadas. Não vi a sua pergunta,
Dalton, se você puder repetir, por favor. Então, o artigo 5º, ele não é muito cobrado. Aliás, tem uma parte do artigo 5º, grifem lá no artigo 5º, o número 5, que envolve menores. Quando o país admitir que menores sejam presos, eles devem ficar separados dos adultos e devem ter aí uma justiça especializada. Então, o Brasil, né, pelo menos formalmente, vem cumprindo aí as regras do artigo 5º. Artigo 6º, principalmente em provas da OAB, cai bastante. É um direito que nós não temos expresso na nossa Constituição, a proibição de escravidão e servidão, assim como proibição do tráfico de escravos, tráfico de mulheres. Então, o artigo 6º é importante, porque a regra é que nós não podemos, vamos ver a pergunta do Dalton, em caso de guerra declarada, vale ainda as exceções à pena de morte? Assim, se o país mantém pena de morte, para ele não violar o pacto, ele tem que executar a pena nos moldes previstos do pacto. Exatamente, Dalton. Então, mesmo em caso de guerra declarada, né, se o Brasil quiser respeitar o pacto, ele tem que respeitar essas limitações que estão no texto. O raciocínio é esse. Se o Brasil iria respeitar ou não, já é outra história, né? Então, no artigo 6º, o que eles gostam de perguntar? Bom, a regra é que ninguém... Boa noite, Arlen. Isso, obrigada, Dalton. Então, a regra é que nós não podemos ser submetidos a trabalhos forçados, né? A trabalhos forçados, porque isso viola a nossa dignidade. Mas existem situações que não são consideradas trabalhos forçados, porque não violam dignidade. Portanto, não constituem violação a direitos humanos. E é isso que eles vão perguntar nas questões. E o que acontece aqui? Boa noite, Eliane. O que acontece aqui e que não se considera como trabalho forçado obrigatório? Principal pergunta de provas: o trabalho obrigatório do preso. O trabalho obrigatório do preso. Obrigar o preso a trabalhar não constitui violação aos direitos humanos. O próprio pacto faz essa ressalva. Então, se uma pessoa condenada, né, o preso, é obrigado a trabalhar, se essa condenação veio de uma sentença emitida por autoridade competente, a supervisão é feita por autoridades públicas, isso não viola direitos humanos, isso cai bastante. Até porque eles fazem uma pegadinha muito cruel, eles colocam assim: o trabalho obrigatório do preso não constitui trabalho forçado ou obrigatório. E a gente acha estranho, não é? Porque é bem contraditório, mas é certo. Não constitui nesses termos, porque eles entendem que obrigar o preso a trabalhar não viola a sua dignidade, sendo um trabalho em condições normais, né? Um trabalho que respeite os direitos fundamentais do preso, esse não viola direitos humanos, não é? Então, mesmo a lei trazendo aí como uma obrigação, um trabalho forçado, obrigatório, isso não viola direitos humanos. O serviço, então, além do trabalho obrigatório do preso, o serviço militar obrigatório também não constitui trabalho forçado. As obrigações cívicas normais, ser mesário nas eleições, por exemplo, né? Isso não constitui trabalho forçado. Se Deus nos livre, mas passássemos por um desastre natural, o governo poderia nos obrigar a trabalhar para reconstruir o país e isso não seria considerado trabalho forçado ou obrigatório. Então, são situações que o próprio pacto já faz a ressalva. Isso não é considerado violação a direitos humanos. Guardem essas ressalvas porque elas são bastante questionadas em provas, tá bom? Então, o artigo 6º merece destaque. O 7º, nós já até comentamos na live passada, o artigo 7º resguarda a liberdade. A grande regra é a liberdade, né, gente? Prisão é sempre uma situação excepcional, uma pessoa não pode ser presa de forma arbitrária. E nós já comentamos esse artigo 7º na live passada, porque nós vimos que o artigo 7º, lá no número 7, foi o grande fundamento para a decisão do Supremo que criou aquela teoria, né, a criação jurisprudencial das normas supralegais referente à prisão do depositário infiel.
Foi a decisão do Supremo que entendeu que a partir daquele momento não era mais possível prender o depositário infiel, porque o Pacto de San José, assim como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, não prevê esse tipo de prisão. Só prevê a prisão do devedor de alimentos. Essa live tá salva no Periscope do Amo Direito, mas vou colocar lá no meu canal no YouTube, Professora Vivian Cristina, que aí todo mundo consegue assistir. E me acompanhe no meu Periscope, porque a gente vai dar sequência a esse estudo aqui. Eu vou falar da comissão, da corte, dos casos. É @Prof. Vivian Cristina, Mariana. @Prof. Vivian Cristina. Vou falar daqui a pouquinho, Paula. Tô chegando lá. Então, quando uma pessoa é presa, ela tem alguns direitos, né, que são garantidos na nossa Constituição. Nós temos também essa previsão lá no artigo 5º. Só que aqui no pacto nós temos uma exigência maior do que o que nós temos na Constituição. Olhem lá no artigo 7º, tá todo mundo aí com o pacto em mãos? Peguem aí, grifem, gente, da cor mais cheguei que vocês tiverem, o artigo 7º, no número 5. No número 5, é o que nós temos de diferente da nossa Constituição. Olha lá, artigo 7º, número 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Legal, Matheus. Então, gente, foi daí, artigo 7º, número 5, que surgiu essa obrigação que nós temos hoje no Brasil, que é a famosa audiência de custódia. Porque como que está na nossa Constituição? Que quando uma pessoa é presa, existe aí um direito de aviso imediato à família ou pessoa indicada pelo preso e autoridade judiciária competente. Essa previsão é porque se o ordenamento tiver alguma outra autoridade autorizada, não é? Ela também seria válida, mas no nosso caso não temos, é o juiz. Até tentaram forçar a barra para dizer que podia ser o delegado, mas não foi aceito, porque aqui nós estamos falando de quem tem o poder de exercer jurisdição. Não é o caso aí para os delegados, né? Não é diminuindo a função do delegado, mas não é essa a ideia do pacto. É de garantir que a pessoa realmente seja ouvida pela autoridade judiciária. E aí, nesse momento, sim, vou colocar essa aula no canal também. Nesse momento, o juiz vai verificar se tivemos a prática de tortura, a legalidade da prisão, se existem medidas alternativas à prisão, porque vocês sabem que o Brasil é muito criticado internacionalmente, eles entendem que nós prendemos demais, que o Brasil deve adotar medidas alternativas à prisão. E aí a gente está aí agora, né? Tá faltando tornozeleira, mas o Brasil foi aplaudido com aquela mudança da legislação processual penal quando trouxemos essas medidas alternativas à prisão, porque é uma tendência internacional. Então, grifem artigo 7º, número 5, é aí que está o fundamento e prendemos as pessoas erradas, né? O problema é esse. É aí que está o fundamento para o que ficou conhecido aqui no Brasil como audiência de custódia. E onde que vocês vão saber mais sobre audiência de custódia? Resolução número 213 do CNJ, leitura obrigatória. E percebam, olha uma pegadinha que eu vi em provas. Ótima observação. Aqui no Brasil nós temos prazo pela resolução em até 24 horas. O Pacto de San José não traz prazo. Gente, essa é uma dica que vale para qualquer pacto, qualquer tratado internacional. Eles não costumam trazer números. Tratados não costumam trazer números, não é uma regra absoluta, mas pensem a dificuldade que seria chegar a um consenso de número, né, entre tantos países. Eles deixam isso a cargo de cada estado.
Então aqui nós só temos a previsão de que a pessoa deve ser levada sem demora, mas sem mencionar o prazo. O prazo de 24 horas é nosso, é aqui da nossa resolução. Então cuidado com isso. Se aparecer o prazo de 24 horas dizendo que é do pacto, errado. Como que está no pacto? Ser conduzido sem demora, sem previsão de um prazo. Tá certo? E então grifem aí o número 5 e o número 7, que é o que deu origem à nossa famosa súmula vinculante, número 25, né? A inconstitucionalidade, Matheus, por quê? Eu não vou conseguir, não, porque eu defendo a constitucionalidade dessa resolução, mas no final da aula a gente pode sim falar da constitucionalidade. Você apresente aí os seus argumentos sobre inconstitucionalidade. Então, o Supremo, em uma decisão, esse prazo está na resolução. Eu vou ser delta. Como que é seu nome? Fala aí pra nós, porque toda hora eu quero te contar as coisas e até eu falar eu vou ser delta, né? Conta seu nome aí pra nós. Então, Elton, esse prazo está previsto na nossa resolução 213 do CNJ. Isso. Mas, Matheus, o Pacto de San José é lei no Brasil. Não precisaria outra lei, porque ele é norma supralegal. Ele está acima do próprio Código de Processo Penal. E aí o Supremo, ineditamente, qual foi a grande... o que nós tivemos aí de novidade? Foi no contexto da DPF 347, o Supremo ele reconheceu que o nosso sistema penitenciário ele está tão falido que existe um estado de coisas inconstitucional em relação ao nosso sistema penitenciário, ou seja, nós não conseguimos garantir, né, os direitos fundamentais dos presos, e aí o Supremo disse que essas audiências, elas são obrigatórias, devem ser colocadas em prática, e o CNJ criou a resolução, né, para fazer funcionar as audiências de custódia. Então, quem vai fazer provas de delegado, MP, eu aconselho a leitura dessa DPF 347, que foi onde o Supremo tomou todas essas decisões. Na verdade, o CNJ não criou essa resolução do nada. Ele criou para cumprir essa determinação que vem aí do Supremo. Porque não sei se vocês se lembram, inicialmente os estados começaram a fazer acordo com o CNJ. Depois o Supremo disse, não, isso está no tratado e é para ser cumprido. O estado não vai escolher se ele quer ou ter ou não audiência de custódia, é para cumprir. E aí veio a resolução 213, né, com base nessa decisão aí do Supremo. E vieram as críticas de ativismo judicial, mas isso é matéria para uma outra live, depois nós podemos discutir essa questão. No artigo 8º, gente, também muito importante, garantias judiciais. O que nós temos no artigo 8º? Que é exatamente, Davi, o desrespeito, né, de forma sistematizada aos direitos humanos dos presos. Isso levou o Supremo a reconhecer um estado de coisas inconstitucional pela primeira vez aqui no nosso ordenamento relativo ao sistema penitenciário. O que nós temos de diferente no artigo 8º, daquilo que nós temos na nossa Constituição, no Código de Processo Penal? O que nos chama a atenção? Algumas garantias são idênticas: direito de ser julgado por um tribunal imparcial, independente, com a publicidade que é devida, direito de produzir a sua defesa em um prazo razoável, de ter um defensor, inclusive se a pessoa não tiver como... se ela não tiver como nomear um defensor, isso tem que ser garantido a ela, com uma diferença da nossa Constituição. Quando a nossa Constituição fala em assistência jurídica integral e gratuita, ela só garante aos que comprovarem insuficiência de recursos, não é? O pacto não faz essa exigência. Essa é uma ótima pegadinha. Pelo Pacto de San José, não interessa se a pessoa tem ou não tem recursos. Se ela não tem advogado, deve ser designado um defensor para essa pessoa. E no âmbito da OEA, eles valorizam muito o trabalho da defensoria, já fizeram aí algumas
campanhas pedindo a países que não tenham uma defensoria institucionalizada que copie o que eles chamam de modelo brasileiro. Olha o Brasil servindo até de modelo, né, na OEA, pela estrutura que nós temos da defensoria pública. Então nós temos também no sistema americano os chamados defensores públicos, que são pessoas escolhidas pela OEA para atuarem como defensores públicos para quem não tem aí condições de ter um defensor, não só por questões financeiras. O pacto não exige isso, então é diferente da nossa Constituição nesse aspecto. Número 2, gente, vem nos chamando a atenção. Muitos alunos me perguntam se essa decisão do Supremo agora, de execução provisória da pena, se isso viola algum tratado internacional. Não, literalmente não viola. Olha que interessante, viola o nosso texto constitucional, não é? Porque o que a nossa Constituição diz? Que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Só que o texto dos tratados é diferente. Olha aí, número 2 do artigo 8º. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Não fala nada, o texto não fala nada de trânsito em julgado. Isso é da Constituição brasileira, isso não consta dos tratados, né? Sim, Elton, mas tirando essa discussão que é interna, né? A pergunta é, quando o Supremo tomou essa decisão, ele viola tratados internacionais? Literalmente não. Porque nenhum tratado, não tem nenhum tratado que exige trânsito em julgado da decisão. O tratado exige que a culpa tenha sido comprovada na forma prevista em lei. Então, se estivesse previsto na nossa Constituição que a culpa é legalmente provada a partir do julgamento em segunda instância, ótimo, a decisão do Supremo não violaria nada. O problema com a decisão do Supremo é que ela afronta texto literal da nossa Constituição, não é dos tratados, tá? Então, ótima pergunta para cair, não é muito atual, porque os tratados não falam em trânsito em julgado. O que eles querem? Olha, vocês definem aí na legislação de vocês a partir de qual momento a culpa é comprovada. A decisão do juiz do DF de cortar água, luz para estudantes, ocupantes da escola, isso vai envolver uma ponderação de valores, né? Eu entendo que não viola tratado, pensando que essas pessoas estão violando outros direitos, como dos alunos que estão aí querendo realizar o Enem sem condições, porque tem alunos ocupando escolas. Mas também é assunto para uma outra live. Inicialmente, não enxergo nenhuma violação de direitos se fizermos a ponderação de valores, né? Então, vocês vão marcar o número 2 com essa observação, tá? Execução provisória da pena, se eu tiver que relacionar a decisão do Supremo, exatamente, Elton, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, eles mencionaram isso, que nós somos o único país do mundo que fica esperando a decisão de uma Suprema Corte para que a pessoa comece a cumprir a pena. Até porque nós sabemos que esses recursos especiais, eles não julgam mais matéria de fato e sim de direito, não é? Mas o grande problema no Brasil é a afronta ao texto literal da Constituição, gente. Porque como mudar isso? Não dá para, através de uma emenda, retirar isso da Constituição, que seria violação de cláusula pétrea, não é verdade? Piorando a proteção, não seria possível. Mas isso é teoricamente, porque nós sabemos que na prática é Brasil, tudo pode acontecer, tá? Mas eu estou oferecendo os argumentos para se vocês tiverem que dissertar sobre isso, escrever sobre isso, né? Se isso violaria ou não tratados internacionais. Não, porque nenhum deles fala de trânsito em julgado. Então, grifem aí artigo 8º, número 2. E dentro do número 2, nos interessam principalmente duas alíneas, G e H. A G traz o direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada, né? Que também não temos expresso na Constituição, a gente tem implícito o direito à não autoincriminação e aqui no pacto está expresso. O que a nossa Constituição diz? Que a pessoa tem o direito de permanecer calada.
E aí a gente diz que está implícita ali a ideia de que ela não é obrigada a produzir provas contra si mesma. No Pacto de San José, esse direito vem expresso. Então é uma diferença, né, do texto literal da Constituição. Grifem a linha G e grifem também a linha H, porque esse direito nós também não temos na Constituição. É o direito de recorrer da sentença a juízo ou tribunal superior, que nós chamamos de duplo grau de jurisdição. Então, o duplo grau de jurisdição para nós no Brasil não é um direito fundamental. Boa noite, Alexandre. O duplo grau no Brasil, na visão do Supremo, é uma garantia que vai ser assegurada sempre que possível. E a Corte, Luiz Eugênio, não concorda com esse posicionamento do Supremo. Então, olha só. Já podemos prever que o Brasil em breve pode ser acionado na comissão e na corte por isso. Porque nós temos situações, principalmente quando eu tenho foro por prerrogativa de função, que a pessoa não tem esse direito de recorrer da decisão. Né? Eu estou dizendo que nós não temos o direito fundamental ao duplo grau de jurisdição, que é um direito previsto no Pacto de San José. O que o Supremo diz? Que essa garantia aqui no Brasil é assegurada sempre que possível. Porque como é que nós vamos ter duplo grau de jurisdição quando a competência originária é do Supremo? Não dá, né? Ou essas situações de competência originária dos tribunais, que só admitem recurso especial e extraordinário, que tem uma limitação da matéria que pode ser julgada, não é? Isso não é duplo grau de verdade. Então, o Brasil tem um problema aí. Nós não estamos garantindo o duplo grau na forma prevista no pacto. E o Brasil pode ser acionado e até condenado por isso. E já contei, nem implícito, Luiz Eugênio. O Supremo diz que esse direito, essa garantia ao duplo grau, só vai ser assegurada quando possível. Que existem situações em que ela simplesmente não existe. Como nas situações em que temos aí o foro por prerrogativa de função, né, Ale? Então, temos essa incoerência aqui no nosso ordenamento e o Supremo já tem um posicionamento que diverge da Corte Interamericana, o que não é bom. E acho que eu já contei para vocês que os condenados do mensalão acionaram a comissão alegando justamente isso, né? Que o Brasil está violando esse direito deles, previsto no Pacto de San José, ao duplo grau de jurisdição. Então, podemos sim ter aí o Brasil acionado e em breve ser condenado por não garantir o duplo grau de jurisdição a essas pessoas que têm foro por prerrogativa de função, né? Então, vamos aguardar. Isso pode vir a acontecer. E o número 4, que também não temos previsão expressa na Constituição. Então, já falei aqui, dentro do número 2, a linha G e H. A linha G está implícita, a linha H não tem previsão constitucional. E dentro do artigo 8º ainda, no número 4, nós também não temos a previsão constitucional. É a previsão de que o acusado, absolvido por sentença transitada em julgado, não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. É o que nós chamamos de ne bis in idem, mas que não tem previsão constitucional. Então, é uma garantia processual prevista no Pacto de San José que não tem correspondência no texto constitucional, né? Porque costuma, às vezes eles fazem essa pergunta em provas, se aquela garantia tem ou não tem correspondência expressa e o ne bis in idem vocês sabem que não tem, mas está expressamente previsto aqui no pacto. E um outro artigo muito importante, já está no meu horário, gente, tem que finalizar, mas vamos fechar aqui com o artigo 13. Artigo 13, grifem aí, é o que prevê a liberdade de pensamento e expressão. Por que esse artigo nos chama muito a atenção? Obrigada. Porque foi com base nesse artigo que o Supremo decidiu que não é possível exigir a formação em curso superior, o diploma universitário, para o exercício da profissão de jornalismo.
Então, o artigo 13, que traz a liberdade de expressão, é considerado de grande valia no âmbito do sistema interamericano e também aqui no Brasil. Eu que agradeço, gente, a participação de vocês, isso que me deixa feliz. Então, o artigo 13 vocês vão colocar assim, ó, coloquem aí do lado do artigo 13. Ver a DPF 130. O que é a DPF 130? O Supremo diz que a nossa lei de imprensa ela não foi recepcionada. Um abraço para Santarém, no Pará. A DPF 130 veio dizer que a nossa lei de imprensa houve aí uma não recepção em bloco porque ela continha muitos artigos que remetiam à censura, que não combinam com o nosso Estado democrático, né, para resguardar a liberdade de expressão, e também um recurso extraordinário, 511.961, no qual o Supremo decidiu que não é possível exigir formação universitária para o exercício do jornalismo. Porque, gente, jornalismo está muito ligado à liberdade de expressão. É uma das profissões que nós temos aí com maior afinidade com a liberdade de expressão. Restringir o jornalismo seria restringir a própria liberdade de expressão, e restringir liberdade de expressão é restringir democracia. E existe uma preocupação especial com a democracia em países como aqui os das Américas, né, que já tiveram aí regimes ditatoriais. Então, o Carlos Aires Brito, ele diz que a liberdade de expressão é irmã siamesa da democracia. 511.961, Rafa. 511.961. Foi quando o Supremo dispensou aí, diz que não é possível exigir essa formação em curso superior, tá? Então, foram só algumas dicas, mas me acompanhem lá pelo meu Periscope, que eu vou continuar esse trabalho de discutir o pacto e falar da comissão, da corte, que é para todo mundo entender como que funciona aqui o sistema americano, que nós, inclusive, podemos utilizar, né? Se o ordenamento jurídico brasileiro não resolve, você ainda tem chance de apelar para a proteção do sistema americano, que vem ganhando cada vez mais espaço aqui, não só aqui, mas nos outros países aqui das Américas. Então, @Prof. Vivian Cristina. Vamos fazer um curso de controle de constitucionalidade. Convido vocês, gente. Obrigada, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu vou fazer um curso de controle com transmissão privada. Vocês sabem que é um dos temas que mais cai em concurso público, né? Então, eu estou montando o material, uma apostila esquematizada e é uma transmissão privada. Então, quem quiser se inscrever, Luiz Eugênio já fez a inscrição dele, né, Luiz Eugênio? Vocês me mandem e-mail, me procurem aí nas redes sociais, que eu envio toda a explicação do curso, como é que vai ser, os dias 19, 20 e 26 de novembro, os finais de semana. E aí, como a transmissão é privada, a live fica salva. Vocês vão ter acesso aí, né? Depois do curso, eu vou deixar por 2 semanas as lives para vocês reverem, tá? Meu e-mail é vicristina.santos. Cadê Pri, minha assistente? vicristina.santos@gmail.com. A Priscila é uma aluna, assim, sensacional. Coloquem para nós, por favor, Pri, meu e-mail, vicristina.santos@gmail.com. Podem mandar mensagem no Face, no Instagram, que aí tiro as dúvidas e envio para vocês a descrição do curso e serão muito bem-vindos. E me acompanhem lá também pelo Periscope. Eu vou fazer um teste aí, que tem alguns alunos querendo saber como que funciona isso da transmissão privada. Então, primeiro eu vou fazer uma gratuita, provavelmente sobre medidas provisórias, que é um tema que os alunos têm uma dificuldade também, né? Que é muito cobrado. Então, vou fazer um para vocês conhecerem a transmissão privada, para ver se gosta. Vou fazer sobre medidas provisórias, esse gratuito. Então, me acompanhem para vocês terem notícia. E aí, depois, vocês decidem se querem ou não fazer o de controle. Tá bom? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Me falem aí de onde
estão acompanhando, para eu mandar um beijo aí e um bom final de noite. Amanhã é quase uma segunda-feira, né? Elton, Roraima, obrigada. Eliane, Pri, Joinville, já morei em Joinville, amo. Belém, Recife, Campo Grande, Goiânia, Brasília, Bahia, Goianésia, Rio Branco, Brasília, Fortaleza, Manga, Ponta Grossa, Recife, BH, Porto Alegre, Rio Verde, Araci, Manaus, Cascavel, Salvador. Temos o Brasil inteiro aqui, né? Que legal, Gurupi. Então, tudo de bom para vocês, bons estudos. Espero que vocês tenham aí entendido um pouquinho do pacto. Oi, Lorena. E façam a leitura do tratado completo, tá, pessoal? Isso vai fazer a diferença aí para vocês, ainda que não caia matéria específica de direitos humanos. É bom saber, vocês conseguem aí estar à frente dos outros candidatos, tá ok? Beijão para vocês, muito obrigada pela companhia, pelo carinho, até uma próxima. Me acompanhem lá no Periscope, @Prof. Vivian Cristina. Obrigada, Jorge, muito obrigada, gente. Beijão, tchau, tchau, pessoal.